Isso aí, agora sim, tá? Então, esse aqui é um vídeo que mostra aí o chamado da técnica do processo Venturi, tá? Que é quando eu vou aí aplicar, né, o jato d'água no sentido de uma saída, para então aí fazer a retirada de fumaça. Perceba aqui, ó, tem uma grande concentração de fumaça dentro do cômodo. Vou lançar água no sentido da janela. Tô lá do outro lado, aqui, ó, o bombeiro do outro lado aqui, ó. Lançou a água. Perceba agora, ó, toda a concentração de fumaça em que vem junto. Né? Então, com isso, basicamente, é o quê? É o processo Venturi. Tá? Olha ele, Josimar, voltando aqui, deu um bugou aqui. Tá? Processo Venturi. Tá? O ambiente está enriquecido aí com fumaça. Tá? É direcionado a água no sentido da janela. No instante em que a água passa, ela traz toda a concentração de fumaça do ambiente, tá? Permitindo assim uma melhor visibilidade. Reparem. Tá? Então, com isso, né, eu consigo aí desenvolver o meu combate. Tá? Apertei onde não devia, bagunçou tudo aqui agora. Pronto. Tá? Vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, nessa foto, é exatamente isso em que o bombeiro está fazendo, né? Ele está fazendo uma demonstração aqui do processo Venturi, onde que ele lança a água no sentido da janela e a água, né, ela traz aí para fora todo a fumaça e, consequentemente, vai reduzindo o calor aí também, tá? Quando nós falamos da questão de um confinamento, né? Então, esse aqui é o que eu quero fazer lá no campo com vocês, só que com fogo. Então, imagina o seguinte, ó, aqui eu tenho uma situação de fogo, tá? E aqui eu venho com dois jatos fazendo o quê? Em dois sentidos, eu vou confinando aquele fogo em um único ponto e já vou fazendo o meu combate. Aqui eu poderia aplicar mais técnicas. Então, aqui eu posso ir perfeitamente avançando no meu combate e posso também adotar o quê? A técnica de resfriamento adjacentes. Então, poderia ter aí 2, 3 frentes de combate. Tá? Porque quando eu vou lançando a água em relação ao fogo, ela já vai mudando o seu estado físico da matéria. Onde que ela vai saindo do estado líquido, vai passando para o estado gasoso, de vaporização, tá? E o vapor, por ele ser aí mais pesado do que o ar, ele vai assentar sobre o meu material e vai já fazer o abafamento. Tá? Então, toda vez que a gente fala de avançar em relação a um combate, sempre avanço com jato de proteção. Gravem isso. Sempre que eu falo que eu avanço, eu sempre avanço com jato de proteção. Aí, às vezes, o camarada vai avançar, ele esquece de uma forma muito sutil. Eu costumo lembrar, bem no pé do ouvido, eu falo com muita sutileza, né, do jato de pressão. Se eu falar da forma que eu falo aqui, vou deixar vocês com o ouvido doendo. Né? Dou um grito um pouco forte, né, porque o camarada não pode errar nisso daí. E quando a gente fala de um jato de proteção, ele está se protegendo, depois ele fecha um pouquinho, que já entra num jato de neblina. E o jato de neblina, que é onde que vai iniciar esse processo aí da mudança do estado físico, né? Vai começar a vaporizar essa água sob o material combustível que está em chama.
Ô, Tá? Éder, esse jato de proteção aí é o mesmo do leque? É, Eles falam leque, né? é o mesmo. Então, Tá? É o mesmo. Proteção em leque é o mesmo. Tá? certo. Agora imagine aqui, né? Imagina que eu tenho uma situação dessa. Eu tenho blocos prensados de papel. É difícil isso aqui pegar fogo? É. Mas depois que pega, meu amigo, Difícil apagar. é difícil de apagar. Então, depois que isso aqui pegou fogo e eu consegui apagar ponto superficial, o rescaldo eu vou tendo que movimentando esse material e molhando ele. Por quê? Porque no interior dele vai ter pontos aquecidos que, por sua vez, permitirão que haja uma reignição. Posso usar espuma? Posso usar espuma aqui também, não tem problema. Mas o ideal é a água, tá? Alguns materiais sólidos tendem a dificultar o acesso às chamas, pois estas adentram em corpos dos materiais queimando em profundidade. O uso de LGE deve ser utilizado como única forma de conter e extinguir o incêndio, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma situação de fogo envolvendo esse tipo de materiais, mas muitas vezes é difícil da água penetrar. O LGE é uma opção? É. Só que é uma opção de alto custo. Né? Uma bombona de LGE de 20 litros, se não me falha a memória, custa na bagatela de quase R$ 500. É caro. Entendeu? E não vai se usar somente 20 litros, vai usar bem mais. Tá? Então, quando se usa o LGE, é interessante usar ele na dosagem de 1%, tá? Na pré-mistura. Então, quando na próxima aula nossa, que a gente for ter aula presencial, que eu vou entrar na questão de espuma com vocês, eu vou explicar como que funciona essa questão dessa dosagem aqui. Tá? Deve ser aplicado com esguicho regulável universal, nessa proporção a baixa tensão superficial, menor distância entre as moléculas de água, permitindo maior penetração. Então, qual que é a ideia quando eu uso o LGE na classe A? Que a espuma ela vai formar uma nata em cima do material que vai impedir o oxigênio e a água que contém na espuma ela vai permear no meu material, atingindo o seu núcleo. Quando a gente fala de indústrias têxtil, né? Incêndio em indústria têxtil é um pouco mais complicado, porém é muito comum. Tá? Por quê? Porque na indústria têxtil nós vamos ter aí muita questão de combustão em função das fibras. Porque numa indústria têxtil você tem ali a questão de liberação, abre aspas, de poeiras de algodão. E fica suspenso no ar. Então, como que ela é mais leve, ela fica tudo na altura do telhado. E, consequentemente, em função do aquecimento das próprias luminárias, acaba se tendo aí muitas situações de incêndio e também aí questão dos próprios friccionamentos, né? A fricção aí tida por parte dos equipamentos da própria máquina também acaba servindo como fonte de combustão. E o fogo em indústria têxtil, ele se propaga muito rápido. Por que ele se propaga muito rápido? Porque o tecido, né, que está em suspensão, ele é um material fragmentado. E lembre que quanto maior for a fragmentação do meu material, maior a probabilidade de combustão em função da alta concentração de oxigênio. Tá? E o fogo envolvendo o tecido, ele também gera muita fumaça. Então acaba se tornando difícil o combate, por quê? Porque não se tem uma visibilidade. Tá? A forma, né, o combate, embora haja uma rápida propagação, a dificuldade ela não é tão acentuada. Por quê? Porque exigem, né, o emprego de agentes extintores
que é cuja ação da cobertura sobre a área incendiada seja rápida e extensa, não interessando nem mesmo um alto poder de extinção. Então, o que é isso? Os agentes extintores que a gente vai usar, a própria água, né, ela vai ter uma ação muito rápida. Então, quando a gente fala de incêndio envolvendo têxtil, eu posso fazer um jato combinado de água e pó. Né? Por quê? Porque vai acelerar o meu processo de combate. Você entendeu? Os mesmos agentes extintores para combate e extinção do fogo em algodão são também adequados para o nylon ou mistura de algodão com outra fibra. Tá? A viscose de nylon tem a mesma composição de algodão, apresentando um perigo de fogo quase idêntico. O acetato de rayon queima-se com menor rapidez que a viscose. Ou seja, o que isso quer dizer? Tá? Para cada tipo de tecido, tá, em função das suas características, a propagação ela pode ser mais lenta ou pode ser mais rápida em função do tipo de tecido. Tá? Aqui fala, né, na questão da ação extintora, a questão de pó químico seco combinado com jato d'água, né, uma forma de chuveiro. Tá? O pó químico é empregado na extinção do fogo de superfície, porém existem reentrâncias, fundos de máquinas e principalmente no travejamento de telhado, partículas com fogo latente lento, principalmente em linter, ou seja, resíduo da fibra em forma de pó ou finíssimos fios que formam a teia de aranha de algodão. Então, o pó, junto com a água, ele vai ter uma função mais específica. Tá? Quando a gente fala do combate, que é feito usando a técnica lá do chuveiro, né? Neblina pode ser também chamado. Por quê? Porque ele vai permitir um encharcamento maior do material em combustão. Porque se você for num jato de sólido, num jato de ataque, vai ser mais concentrado a sua ação. Né? Quando você trabalha ela numa forma de leque, né, o raio de atuação ele acaba sendo aí maior por conta da abrangência que vai ter o jato de leque, tá? De chuveiro. E o jato sólido, né, o compacto, por que ele também não é interessante? Porque ele pode fazer com que espalhe mais os algodão e, consequentemente, aumente aí a minha situação. Tá? Então, em algumas áreas, né, é utilizado sistema de mangotinhos. Área de tear, por exemplo, né, pode ser usado aí mangotinho, tá? Ou até mesmo mangueira de 1,5 polegadas. Então, esse vai ser muito de acordo com a característica da edificação, com o projeto do sistema. Tá? Embora eficientes no combate a outros tipos de incêndios, os agentes extintores abaixo mencionados não devem ser utilizados na indústria têxtil. Tá? Soda ácido, né, danifica as fibras têxteis e as máquinas. Líquidos vaporizantes, né, tetracloro de carbono, clorometila, formam ácido hidroclórico quando aplicados ao fogo, e o CO2. Então, são exemplos. Tá? Esses dois primeiros aqui não é muito comum. Tá? O dióxido é o mais comum. Tá? Não é interessante o uso desses tipos de gases por conta da danificação que vai dar no sistema e pela questão do gás, por exemplo, né? Ela não vai permitir ali uma concentração, um combate eficiente, tá? Até mesmo em função aí do próprio gás. Tá? A espuma ela também não é eficiente. Tá? Por quê? Porque ela tende ali, ela é impraticável para aplicação em grandes áreas. Então, é uma questão de técnica. Né? Então, quando a gente fala de um incêndio envolvendo uma área têxtil, isso pode ser uma grande proporção. Então, para você fazer um combate em grande proporção, você vai precisar de um grande volume de LGE, de espuma. Consequentemente, tá? O volume vai ser muito grande, então acaba sendo ali um pouco ineficaz, tá? Até por questão de custo. Tá? E a questão de LGE também, tá? A solução ela pode ter uma propriedade corrosiva, né? Em função da formação.
Então, o detergente, né, ele vai ter aí uma característica corrosiva. Agora, o que é muito importante? A questão de poeiras combustíveis, né? A questão de poeira combustível é importante. Por quê? Quanto menor for a partícula, maior serão o quê? As probabilidades maiores vão ser as probabilidades de que haja uma explosão. Então, quando a gente fala das poeiras combustíveis, né, se dá em razão da... Quanto menor for a partícula, maior a probabilidade. E para que haja essa explosão, basta que eu tenha ali uma fonte de ignição. Tá? Então, eu vou rodar para vocês aqui um vídeo, tá? Que fala aí a respeito de poeiras. Tá? É um vídeo bem rapidinho, de 46 segundos. Olha a explosão. Tá? Então, esse daí, né, é um exemplo de como que se dá a explosão de pós-combustíveis. Tá? Então, para que haja a explosão de uma poeira, né, então eu preciso ter ali a concentração e uma fonte de calor, e é a questão do próprio oxigênio. Tá? Então, quando nós falamos de poeiras combustíveis, tá, o açúcar, o milho, o arroz, serrarias, indústrias de moagem, pulverização de enxofre, cortiça, alumínio, zinco, magnésio, e outros pós-metálicos, fábrica de leite em pó, de chocolate, manufaturas de plástico, indústria têxtil, couro e outros. Então, assim, se eu tenho em suspensão poeiras, tá? Elas têm ali uma grande probabilidade, sim, de formar uma atmosfera explosiva. Tá? Para que se tenha uma ideia da força de expansão dos gases resultantes da explosão, na relação dada a seguir, verificam-se as pressões obtidas em testes levados a efeitos laboratórios para uma concentração de 500 miligramas de pó por litro. Tá? Então, a força, né, de expansão dela aí. Em concentrações mais intensas, pode obter pressões mais elevadas e há fatores como umidade, medidas da partícula, sua composição e uniformidade de mistura com ar, que também afetam a explosividade. Ou seja, a característica específica da poeira. Então, aqui é uma base de um estudo. Tá? Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, o trigo. Tá? O trigo, 500 miligramas, né? Ele vai ter aí uma geração de 1,9 a 3 kg/cm² de pressão de explosão. Tá? Então, assim, quanto maior for a concentração da poeira, maior vai ser a explosão. Hoje eu estava junto com o pessoal aqui, inclusive fazendo uma análise de risco de um processo, né? E essa análise de risco, ela não era necessariamente com poeira, mas sim
com atmosfera explosiva em função da concentração de gases. Então, nós discutimos aqui o que poderia causar um efeito ou cascata para uma explosão, né? Então, nós falamos aqui o seguinte: se eu tenho a questão da eletricidade estática combinado a uma probabilidade de formação de uma atmosfera explosiva, no instante que houver a descarga estática, consequentemente vai haver ali uma formação de faísca, né? E, por sua vez, a explosão. Então, a dimensão dessa explosão ela vai ser exatamente o quê? Qual é a concentração do gás que eu tenho no ambiente? Tá? Para definir. Então, quando nós falamos de combate a incêndio envolvendo pós-combustíveis, eu preciso entender qual é o pó que está formando aquela atmosfera. Se for os pós-combustíveis de metais pirofóricos, né, que é a questão da classe D, tá? Eu vou ter que usar um pó específico, tá? Porque se eu usar outros tipos, pode haver a própria explosão também. Logo, eu não posso lançar água, tá? Então, eu preciso, né, entender qual é a característica desse ambiente. Caso proceda ao reconhecimento do local, o bombeiro note a existência de pós-combustíveis não incendiados, deverá efetuar o devido isolamento do local sinistrado. Cheguei numa eventual situação de combate e percebe-se que ali eu tenho possibilidade de concentração de pós-combustíveis em função da natureza de atividade da empresa, então eu já tenho que fazer o isolamento para que ninguém ingresse naquela área. Por quê? Porque eu tenho ali uma probabilidade de uma explosão em função da concentração. Agora, caso já tenha havido a entrada de combustão desses pós, né, extinguir inicialmente o fogo localizado em volta para depois extinguir o dos pós-combustíveis, com agentes extintores específicos para aquela realidade. Tá? Então, aí vai caber uma necessidade de estudo da situação, análise de risco. Considerando que os pós-combustíveis, quando em combustão, decompõem a água, aumentando ainda mais o fogo e provocando explosão, e ainda não se extinguindo porque os agentes extintores comuns não conseguem fazer o abafamento em tais materiais, o bombeiro deve proceder. Então, aqui é o seguinte: estou fazendo lá o meu combate, eu percebo que eu tenho pós-combustíveis e esses pós, eles são aí reagentes à água, tá? É exatamente isso que nós estamos falando, tá? Então, eu tenho que pensar numa questão de desligar a cabine primária para poder usar qualquer tipo de agente extintor, sem expor o risco de eletrocução. Verificar se o material que está queimando é um sólido, líquido, inflamável, um pó combustível, um pó metálico. Então, eu tenho que reconhecer qual é a natureza, tá? Reconhecer ali qual é a natureza, para então efetuar aí o meu combate propriamente dito. Positivo? Tá? Então, pessoal, essa questão do combate envolvendo pós, tá? Vai depender de qual é a característica da minha empresa. Então, se a minha empresa ela já tem por característica a probabilidade da formação de poeiras, dentro do meu plano de resposta à emergência, já vou ter que prever isso daí também, tá? No sentido de eu ter os sistemas e os equipamentos adequados para esta probabilidade, para esta finalidade. Justo? Tá? 20 horas e 20 minutos, vou fazer um break aí de 5 minutinhos, correr no banheiro, tomar uma água e a gente volta para seguir adiante, porque agora já vou entrar em um outro tema, que são sistemas hidráulicos. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Tá de boa? Então, beleza. Um break aí de 5 mic, que é Célia? Positivo.
Beleza. Aí agora nós entramos em uma outra questão, né? Uma outra parte da questão de combate, que é o aspecto Vamos lá, voltou aí? Voltou. Deu um pico de energia aqui, eu acho. Bom, uma outra parte aí do aspecto de combate é a questão do sistema hidráulico de combate a incêndio. Então, esse daí é o sonho de todo bombeiro, né, para poder combater o incêndio, né, sentadão, de boa, sossegado, né, de uma forma aí bem confortável, tá? Então, quando nós falamos de sistema hidráulico, nós temos a questão das fontes de abastecimento. Então, fontes de abastecimento, nós podemos ter os mananciais, tá? Piscinas também são fontes de abastecimento. Os caminhões-pipa, hidrantes industriais e residenciais e os chamados hidrantes urbanos, tá? Né? Da rede pública aí. Então, são essas as formas, as fontes de abastecimento. Tá? Hoje, por força de lei, toda empresa ela é obrigada a ceder o seu sistema hidráulico para combate a incêndio para uma unidade do bombeiro. Então, se eu estiver tendo uma situação de incêndio em alguma empresa e na minha empresa tiver uma rede de hidrantes, o bombeiro ele pode ir lá e solicitar o uso da minha rede para poder combater o incêndio naquela outra empresa. Tá? Então, isso também se dá em relação a parques. Então, suponha que está tendo uma situação de grande incêndio ali na região do Sesc, em Jundiaí. O bombeiro ele pode requerer a água da piscina do Sesc, né, para poder fazer combate. Assim como mananciais, rios, tá? Então pode ser aí também determinado, né, que seja feito o uso desses locais. Então, mananciais são rios, lagos, córregos, mares, represas, poços. A utilização de mananciais depende de bombeamento, geralmente através de sucção, tá? Então, o que acontece? Quando é um manancial, o bombeiro ele vai chegar lá com o caminhão, vai lançar a mangueira e vai ter que ter uma bomba de sucção. Fatalmente, que no bocal da mangueira ele vai precisar ter um filtro. Por quê? Para retirar todas as possíveis impurezas em que possa ter naquela água. Tá? Água salgada ela só pode ser usada em último caso. Por quê? Porque ela danifica os equipamentos de combate a incêndio. E os equipamentos. Por que ela danifica? Ela danifica em razão do sal, né? Da salinidade existente. Agora, quando usada água salgada, após o combate, eu tenho que lavar todo o caminhão, todos os equipamentos que foram utilizados para poder, com água doce, para poder descontaminar. Reservatórios, piscinas, são depósitos de água destinados a compensar as variáveis horários e diárias de consumo, manter reservas ser utilizada em emergência e ou manter uma pressão adequada na rede de distribuição. Tá? Então, quando nós falamos de reservatórios, piscinas é uma questão de reservatório. Tá? Piscina é uma questão de reservatório e a própria rede de água da empresa lá também, né? A rede industrial da empresa também é definido como reservatório. Esses reservatórios eles podem ser subterrâneos ou elevados, tá? Acima do nível, ou a nível. Tá? Então, o abastecimento de água da cidade, como que é o processo? Então, o abastecimento de água da cidade tem-se lá um manancial.
Nesse manancial tem-se uma bomba que faz a captação de água neste manancial. Essa água captada, ela é bombeada para uma estação de tratamento. Da estação de tratamento vai para uma reserva, para um reservatório, que depois, posteriormente, deste reservatório, em que é feita aí a distribuição para a cidade, né? Tá? Então, esse daí é um exemplo, né, de um sisteminha de reservatório. Tá? Então, quando nós falamos dessa questão, desse transporte para essa distribuição, isso pode se dar por bombeamento, tá? Tá? Isso pode se dar também por gravidade. O que é por gravidade? Quando a minha reserva ela fica a um nível maior do que a minha cidade. Então, por gravidade, vem para a estação de tratamento e da estação de tratamento eu mando para a cidade. Esse é um sistema não muito comum, tá? Não muito comum, vai depender muito aí da geometria, né? Da geometria do local. Então, é mais comum o sistema anterior, que é todo por bombeamento, né? Então, eu bombeio a água do manancial para a estação e da estação para o meu reservatório e do reservatório para toda a cidade também por bombeamento, tá? E da estação, né, vem para a caixa, né, e vai para todo. Então, quando a gente fala de um modo combinado, que seria esse aqui, eu tenho que a estação ela bombeia direto para a rede e também para o reservatório, tá? O que ocorre aqui, tá? Ocorre que na mesma rede de alimentação das residências, é onde que mais nos interessa nessa história toda aqui, é que é pela essa mesma rede em que eu vou ter os meus hidrantes públicos, tá? Então, quando se fala de um bairro planejado, neste bairro planejado já vai constar ali a rede de hidrantes pública, quando é um bairro planejado. Quando é um bairro sem planejamento, fatalmente isso não vai constar, tá? Dentro da edificação, né? Então, uma rede hidráulica dentro da edificação, ela é composta por um sistema de consumo de água comum para as pessoas e também para os sistemas de hidrantes e sprinkler. Normalmente, ela é abastecida pela rede pública, tá? E esse sistema, ele pode ser por pressão ou por sucção, tá? Então, normalmente, o abastecimento por pressão. Então, tem aqui, esse aqui é um exemplo de uma casa de bombas. Então, essa aqui é uma bomba elétrica, aqui na frente é uma outra bomba elétrica, aqui é uma bomba jockey, tá? A água pressurizada por gravidade de reservatório elevado, por bombeamento ou pela associação destas. Então, o que é isso? Um sistema de rede hidráulica lá na empresa, da rede de hidrantes da empresa, eu posso ter ele por 3 formas, tá? Eu posso ter a minha reserva ser elevada, a minha reserva sendo elevada, o meu sistema de alimentação, ele vai ser por gravidade. Eu posso ter um sistema por bombeamento ou sucção, que seria o caso de a minha reserva de incêndio ser ao nível do piso. Então, eu preciso pressurizar para poder bombear, preciso bombear e pressurizar. Ou então eu posso ter ali uma situação de sistema subterrâneo, onde eu tenho que fazer a sucção. Então, trocando aí por miúdos, quando nós falamos de um sistema de hidrantes, um sistema hidráulico, lá na minha empresa, quando nós falamos aí de um sistema hidráulico na minha empresa, então esse sistema hidráulico, ele pode ser aí formado, né? O meu sistema
hidráulico, ele pode ser formado por sistema elevado, o que é o sistema elevado? Sistema elevado é quando o reservatório técnico de incêndio, RTI, está a um nível geométrico acima do nível da empresa. Neste sistema, normalmente não há bombas, porque a pressão do sistema é dado pela gravidade, tá? Aí depois nós podemos chamar, estou traduzindo aqui, o chamado sistema misto. O que seria o sistema misto? O reservatório técnico de incêndio está a um nível geométrico acima do nível da empresa, porém, a coluna geométrica, ou seja, a derivação ou delta, a diferença de nível, não é suficiente para gerar uma pressão mínima. Neste caso, adota-se também o uso de uma bomba para pressurizar o sistema. Posso ter o sistema a nível. O que é o sistema a nível? O reservatório técnico de incêndio encontra-se no mesmo nível que a empresa. Neste caso, adota-se o uso de bomba para pressurizar a linha, tá? E um quarto forma seria o sistema subterrâneo. Quando falamos de um sistema subterrâneo, o reservatório técnico do incêndio está abaixo do nível da empresa. Neste caso, adota-se sistema de sucção e bombeamento sistema de sucção e bombeamento para a rede de hidrantes, tá? Então, são aí, tá? Então, são aí formas beleza. Então, são aí
formas do meu sistema hidráulico que eu posso ter lá na empresa. Então, primeiro, sistema elevado, onde que a diferença manométrica de coluna d'água vai permitir que haja a pressão necessária para o meu sistema. Um sistema misto, eu até tenho minha reserva a elevada, porém, a diferença, né, a coluna manométrica aqui que eu tenho da minha caixa em relação à minha empresa, essa cota ela não é suficiente para permitir que haja a formação de pressão. Então, o caminhamento que a minha água vai dar não vai ser suficiente para criar essa pressão. Então, vou precisar ter o quê? Uma bomba para auxiliar nesse processo de pressurização. Um sistema nível significa o quê? Significa que a minha reserva de incêndio está ao mesmo nível que a minha empresa. Então, em face disso, eu vou precisar ter um sistema de bomba para pressurizar a água, porque senão a água não vai chegar no hidrante, porque ela não tem diferença de cotas. E, por último, um sistema subterrâneo. Significa o quê? Que a minha empresa está aqui e a minha reserva de incêndio está abaixo do nível da minha empresa. Então, aqui eu preciso de um sistema de sucção e bombeamento. Por que sucção? Porque vai sugar a água do reservatório e vai bombear, pressurizar para a minha rede de hidrantes. Então, são essas daí as 4 formas de sistemas de reservatório técnico, reservas técnicas de incêndio que eu posso ter lá na indústria. Tá? Dando sequência. Tá? Então, a questão de abastecimento por pressão. Tá? Então, naquele slide que eu fiz agora para vocês, acaba que eu explico um pouco mais detalhado, né, os tipos de sistemas. Tá? Que é por pressão, a questão da sucção, vou ter uma bomba que faz a sucção, tá? Pode ser de manancial. Então, às vezes a empresa ela tem lá a estação de efluentes, acaba usando a estação de efluentes como reserva técnica de incêndio. Extremamente comum. Tá? No meu sistema, eu vou ter hidrantes públicos e hidrantes particulares, que seriam os da empresa. Tá? Os hidrantes públicos, tá? Então, os hidrantes públicos, eles vão ter ali uma marcação, né? A cor do cabeçote e expedição, tá? Onde que a cor equivale à vazão em litros por minuto. Então, a cor azul equivale a 1.500 litros por minuto, o verde de 1.000 a 1.500, o amarelo de 500 a 1.000 e o vermelho menor que 500, tá? Menor que 500. Então, deixa eu só pegar aqui. Beleza. Então, esse aqui, pessoal, são os hidrantes públicos aí, tá? Aqui, tá? A cor do cabeçote e do derivante dele é que vai definir aí qual é a vazão. Nessa figura aqui, nós temos aqui um caminhão do bombeiro que está sendo abastecido pela rede de hidrantes público, né? Um exemplo, tá? Quando se fala da questão do hidrante público, tá? Esse hidrante público, ele vai ter o que é chamado de uma chave, tá? Então tem o hidrante, comum aqui, tem as derivações dele, tá? A tubulação dele vem pela calçada. Aqui, abaixo do nível da calçada, nós temos
uma chave, que eu abro essa chave fazendo uso, essa válvula, né? Abro essa válvula fazendo uso de uma chave T, que é aquela mesma chave em que a Sabesp utiliza. O sisteminha aqui é praticamente o mesmo, onde que eu abro para ele poder liberar água. Então, a água que vai ser liberada nesse hidrante público aqui, ó, é a mesma água em que abastece as residências, tá? Então, eu já tive situações, né? A caixinha de identificação dele aqui, a tampa de identificação dele, tá? Eu já tive situações em que, ao fazer o abastecimento, aconteceu que na hora de fechar, essa válvula, ela não fechava, ela estava com defeito, né? Ela estava com defeito. Aí, fatalmente, a válvula estando aí com defeito, tem-se uma grande dificuldade para estar fechando a mesma. A questão era, eu já tinha enchido o caminhão já estava cheio, só que a válvula não fechava. Então, você tinha que ir girando, 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 a hora que chegava no fim de curso, se você desse uma tracionada a mais, abria tudo de novo. Né? É aquela mesma situação quando a torneira está com um problema, né? Que você rosqueia, 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 a hora que chega no final, passa a rosca e começa a vazar tudo de novo. Né? Aí foi um pouquinho, tanto quanto que complicado para conseguir resolver. Tá? Então, para ter acesso a essa chave, essa figura que está mais fácil de interpretar. Para ter acesso a essa chave, então, do lado do hidrante público aqui, ó, eu vou ter uma caixinha, uma caixa, né, uma abertura, para eu poder introduzir a minha chave T aqui. Porém, essa válvula aqui, o acesso a essa válvula, ele não pode estar obstruído. Não pode. Então, uma vez que eu cheguei para abastecer, e o cidadão havia feito a calçada por cima da chave. Então, ele cobriu. Aí tivemos que, com a picareta, né, procurar onde que estava ela ali, quebrar a calçada para poder desobstruir e ter acesso à válvula novamente. Para evitar que isso aconteça, é obrigatório que se tenha inspeções desses sistemas. E é de garantia da concessionária de águas garantir a funcionabilidade desse sistema. Então, no estado de São Paulo, onde que é a Sabesp que faz a gestão, é a Sabesp que tem que manter isso de funcionamento. Em municípios, por exemplo, Jundiaí, que é o DAI, né? Então, o DAI tem que manter isso tudo em funcionamento. Então, eu preciso ter inspeções nesses sistemas para garantir que eles estejam em funcionamento. Tá? O volume de água, além de oferecer visibilidade e não ser facilmente obstruído, as expedições possuem tampões que exigem uma chave especial para removê-los. Tá? Então, para remover essas derivações aqui, ó, eu tenho uma chave específica, tipo unha, né, em que eu abro, tiro a tampa, conecto uma empatação para fazer a conexão com a mangueira, ou mangueirote. Tá? Existe também o que é chamado de hidrantes subterrâneos. Tá? Então, os hidrantes subterrâneos é essa realidade aqui. Eu tenho a nível da calçada o hidrante, mas ele não tem a coluna. Tem o ponto. Quando eu vou utilizar, eu tenho que colocar a coluna para conectar a mangueira, para depois abrir com a minha chave T aqui, ó. Então, por exemplo, onde que eu tenho desse aqui próximo aqui da escola? Aqui no posto de gasolina próximo, nós temos um hidrante subterrâneo. Né? Então, é bem no posto de gasolina e na caixinha vai estar escrito aqui, ó, hidrante. Né? Na caixinha vai ter especificado hidrante. Só que é um hidrante de coluna, de coluna, por exemplo. Tá? É fácil de usar? Não. Tá?
Por quê? Porque você tem que ter essa coluna aí, a maioria dos caminhões não vai ter, então é um sisteminha um pouco, abre aspas, obsoleto. Tá? Por quê? Pode facilmente ser entupido no sentido obstruído na questão do cidadão fazer um calçamento, você não acha mais, porque você não tem o ponto de georreferência dele. Tá? Então, é um sistema um pouco utilizado. Tá? Então, aqui é a questão aí da manutenção, instalação e substituição de responsabilidade aí da companhia de água. Tá? Então, no caso, o Sabesp, certo? Que é responsável, tá? Por fazer manutenção. Tá? Planejamento é de acordo com os decretos. Então, quando se vai fazer um planejamento de um bairro, né, já se considera. Nós tivemos a questão de planejamento, né? Nós tivemos uma situação de incêndio aqui em Várzea Paulista, ali no bairro da Vila Popular, em um estabelecimento comercial de reciclagem de materiais ferrosos, onde que precisava reabastecer o caminhão do bombeiro para fazer o combate. E não tinha um hidrante público próximo. Então, veja, essa situação foi lá em cima, na rua Tanque Velho. Né? E o caminhão vinha aqui perto da escola, ângulo, abastecer a viatura. Então, olha a distância que tinha que se movimentar. Aí a lei de Murphy. Do lado do local onde estava tendo o incêndio, havia um reservatório de água para alimentar o bairro todo. Aí, na época, né, até um tenente, ele até falou comigo, né, comentou, não sei por que não tem uma reserva aqui. Né? Não entendo a justificativa de não ter. Né? Precisa ter para facilitar. E veja, quem conhece aqui a cidade sabe que essa região ali é uma parte alta. Né? Então, fatalmente, a pressão da água ali seria um pouco menor, né, se comparado a esse outro hidrante aqui embaixo. E essa questão aí de vazão-pressão é o que vai influenciar no tempo de abastecimento de um caminhão, por exemplo. Tá? É uma questão de planejamento. Tá? A questão dos testes dos hidrantes, tá, que eu comentei. Tá? Aí nós falamos de hidrantes particulares, né, que são os hidrantes nas indústrias, que é onde que tem um pouco mais de afinidade para a nossa realidade. Tá? Então, a finalidade dos hidrantes é permitir o início de combate a incêndio. Então, veja, quando a gente fala de hidrantes, estamos falando de uma situação de incêndio em curso. Né? Eu já saio daquela situação do princípio do incêndio. Princípio, eu vou usar extintor. Então, hidrante é uma situação de incêndio. Tá? Então, eu vou iniciar ali o meu combate com hidrante até a chegada dos bombeiros e, inclusive, até facilitar o serviço deste no recalque de água. Então, lembra, todo o sistema de hidrante eu vou ter um recalque. Que é para quê? Que é para recalcar a água para áreas elevadas para o próprio caminhão do bombeiro. Tá? Os hidrantes eles podem ser alimentados por sistema elevado, subterrâneo, misto, coluna ou de parede. Tá? Os hidrantes de coluna são instalados sobre o piso e os de parede dentro de abrigos ou projetados para fora da parede. Podem ser simples ou múltiplos, se possuírem uma ou mais expedição. Então, quando eu falo que eu tenho um hidrante que ele tem 2 bocal, assim chamar, cada bocal desse, tecnicamente, é chamado de expedição, ou registro globo. Tá? Então, quando eu tenho 2 deste, tá? Tenho 2, ocorre que eu tenho chamado hidrante duplo. Quando eu tenho somente um, é chamado de hidrante simples. Tá? Então, toda a distribuição, a pressão da bomba, o caminhamento, então todo o sistema hidráulico lá da empresa ele vai ser definido, alterem na apostila de vocês aí, né? Tira o 46076 e coloca 68.911, tá? Que é o decreto atual, tá? 63.911, perdão, 63.911,
que é o decreto atual, que é do ano de 2018, né? Esqueci de mudar aqui na apostila de vocês. E a instrução técnica, né, é a 22/2018, tá? Então é 63.911 de 2018, no lugar de 46076, e aqui é 22/18, tá? Que é a instrução técnica número 22 do decreto estadual de 2018. Tá? Quem faz todo esse projeto é questão de engenheiro. Então, assim, a gente lembra lá da nossa primeira aula, quando nós falamos do sistema de combate na questão aí do projeto. Tá? Nós vamos ter aí no sistema hidráulico a questão do registro de recalque. Então, esse daqui, ele está colocado no passeio, né, na calçada, tá? E pelo decreto novo, né, ele precisa já estar a uma altura de 1,5 m, tá? Então, aquilo que nós comentamos há umas 2 aulas atrás, tá? Então, eu posso tê-lo na calçada, no passeio vai depender do ano de construção da edificação, tá? E também aí a 1,5 m de altura, que é o que está sendo solicitado pelo decreto novo aí. Então, para que serve um registro de recalque? Imagine que dentro na minha edificação, é uma edificação elevada, alta, ou é muito grande, e teve uma situação de sinistro, onde o caminhão do bombeiro ele não consegue se aproximar e toda a reserva técnica de incêndio da empresa já se acabou também. Então, o caminhão do bombeiro ele vai parar ao lado deste ponto, vai conectar a mangueira do caminhão aqui, e pelo sistema de bomba do caminhão vai pressurizar a água na rede de forma que ela chegue até o local no qual eu esteja precisando para estar fazendo o meu combate aí. Tá? Então, quando a gente fala desse sistema, né? Quando a gente fala desse sistema de combate, tá? Pensando aí na questão do combate a incêndio, tá? Esse daqui é o chamado registro de recalque. Tá? Quando se fala, né, do abastecimento, então o abastecimento de viaturas pode ser feito aí por mananciais. Na empresa, se a empresa ela tiver um manancial, ela pode também utilizar? Se houver a aprovação do órgão ambiental e aprovação do bombeiro em projeto, também pode. Tá? Porém, ela vai precisar ter ali o quê? Ela vai precisar ter no sistema, né, um filtro para impedir que haja a sucção de sujeiras. Tá? Aqui é um exemplo do caminhão sendo abastecido por uma rede de hidrante pública. Tá? Hidrantes públicos, de novo, a questão da vazão, identificado pela cor do cabeçote da expedição. Então, azul maior que 1.500 litros por minuto, verde de 1.000 a 1.500, amarelo de 500 a 1.000 e vermelho menor que 500 litros por minuto. Tá? Tudo bem? Então, quando nós falamos desse sistema de abastecimento, alguns slides à frente aí, ele vai falar muito a respeito de formas de abastecimento do caminhão, né, que não é muito aí a nossa praia e a nossa realidade, exceto se você estiver atuando numa empresa, você tenha lá um caminhão para poder fazer o combate. Ok? Então, galerinha, do que nós falamos aí, proseamos hoje, tem alguma dúvida? Hoje foi um pouco mais simples, né? Tem alguma dúvida? Não. Não. Então tá, então eu vou encerrar por aqui. Aí nós retornamos amanhã. Positivo? Tá? Então amanhã eu vou falar um pouco a respeito de sistemas, né, equipamentos, acessórios que compõem o sistema. Muito provável que a gente já entre aí falando um pouquinho
a respeito de formações de sistemas de combate a incêndio. Então, a gente já começa a se preparar para os exercícios práticos, né? A gente já começa a se preparar para os exercícios práticos de maniabilidade de sistemas. Justo? Então tá, pessoal. Obrigado pela presença e a paciência. Nos vemos amanhã. Aquele abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite!